nós temos mais uma apresentação do nosso grupo, Arte do Encontro. Quem vai fazer é Bárbara Abramo, que vai fazer uma apresentação breve sobre o livro O Som do Rugido da Onça, de Micheline Verunsky. Acho que eu pronunciei corretamente, né? Bom, a Bárbara, então, Bárbara, olha, agradeço muito se você pudesse apresentar rapidamente, e daí você toca a apresentação. Muito bom. Pessoal, então, assim, boa noite para todos. Obrigada quem está aí participando. E o que eu quero dizer é o seguinte: eu vou fazer uma apresentação rápida, descontraída, porque, assim, por mil motivos, tá? Então, assim, senão eu fico muito engessado, muito cheio de slide, aí também eu já fico nervosa, já não me bloqueia, já não consigo falar nada. Então, primeira coisa, quando o Wagner me convidou para escrever, para falar sobre um livro, eu pensei assim, bom, tem que ser alguma coisa do meu universo, né? Do universo que eu conheço, mais ou menos. Então, eu escolhi esse livro porque eu fiz mestrado em antropologia, eu não estudei o agrupamento étnico de que trata o livro, mas eu estudei os Vinhandeva Guarani, aqui do sul de São Paulo, mas o universo da antropologia é próximo de mim, enfim. E esse livro realmente eu achei muito interessante. Eu não sei quantos de vocês leram. Quem não leu, eu sugiro que leia em algum momento. É um livro curtinho, pequenininho. Ganhou o prêmio dessa professora, a Micheline, ela é professora. Eu vou falar assim rapidinho o que que ela é, né? Então, ela é professora, ela é escritora, crítica literária, compositora e historiadora. Então, ela tem uma formação múltipla, não só como escritora, como também historiadora. Ela é mestre em literatura, crítica literária, doutora em comunicação, e ela faz parte de um grupo de pesquisa sobre comunicação e cultura, abordando o barroco e a mestiçagem. E esse livro dela tem muito a ver com esse campo de estudo dela, que é a mestiçagem, tá? Ela faz parte de um grupo de semiótica, lá da PUC também. Ela já publicou 11 livros de prosa e poesia. Também, ela faz assim, ela tem uma produção muito intensa. E o Som do Rugido da Onça ganhou o prêmio Jabuti em 22, tá? E o que que é esse livro? Esse livro é o seguinte: ela existe uma história real e em cima dessa história real ela criou uma fabulação. E essa fabulação ela foi construída sem respeito ao tempo cronológico linear, tá? Então, para quem não lê o livro, é mais ou menos o seguinte, eu não sei, comigo acontece muito isso, eu não sei se com quem mais que acontece isso. Às vezes, por exemplo, eu estou andando assim na rua, num cair de tarde ou numa manhã, e eu lembro de cenas da minha infância, quando eu estou andando, aquela luz, tal. Então, o livro é isso, quer dizer, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Então, não é um romance assim que tem uma historinha que a gente começa a ler, ela não explica, ela não tem. A Micheline, ela não dá, não facilita nada para o leitor. Ela joga você dentro da narrativa, você abre o livro, você vê um sujeito oculto, que na verdade é a voz de uma menina indígena, depois com o decorrer do texto, a gente vai vendo quem é essa menina, e ela vai entrelaçando no tempo e no espaço, e nas relações raciais, históricas do Brasil, todas essas histórias. O som do rugido da onça, o que que é? É o seguinte, a onça é um bicho da América do Sul que ela é representativa da biodiversidade da América Latina, tá? Então, o título tem muito a ver com isso. Por que a onça? Porque é um bicho que é símbolo da biodiversidade da América do Sul,
tem vários mitos, faz parte da mitologia, dos mitos fundantes mesmo, de várias etnias do Brasil e da América do Sul, a onça que vai destruir o mundo, a onça que ensina, né? Porque tem toda uma postura animista também, né? Então, natureza, planta, bicho e homem, para as comunidades tradicionais, os povos originários da América do Sul, faziam parte do universo, tinham voz, né? E aí todo o livro vai falar, começa da menina indígena sendo levada para a Alemanha e sempre essa história do rugido da onça que começa que aparece no comecinho do livro e que vai terminar o livro. Então, só para dar uma geral do porquê o título, né? O rugido da onça é o acordar da natureza, né? Que a Micheline quer dizer o seguinte, que é, no final das contas, o ser humano, tudo que está fazendo com o meio ambiente, ele vai ter que prestar contas para a natureza e para os seres viventes da natureza. E aí ela incorpora essa ideia com a ideia da onça. Tem um mito da onça que é quando a onça engoliu o sol e a lua, o mundo vai acabar, né? Então tem esses três caminhos que se cruzam. Tá? Se vocês não entenderem, depois eu explico melhor. Bom, então, qual é a parte factual em cima da qual o romance é construído? Houve não sei se todo mundo sabe, né, que houve o, a viagem do Spix-Maia. Quando a rainha da Áustria casou com Dom Pedro, veio junto uma missão, que era uma missão de cientistas para estudar o mundo aqui, como é que era o Brasil e tudo isso. E aí tinham dois caras, um era o Márcios e o outro era o Spix, que eles se separaram da caravana e resolveram subir o Amazonas, os Solimões, e eles ficaram 3 anos com uma equipe viajando pelo norte do Brasil. Aqui está o mapa da viagem deles. Eles chegaram no Rio, eles subiram, eles foram até ali, eles atravessaram o Brasil, foram até a Colômbia, depois eles foram embora pelo norte, né? Então, os dois eram naturalistas, eram ligados à Real Academia de Ciências da Baviera, está aqui o, o, a fichinha deles, né? E o que o Spix e Márcios fizeram? Eles reuniram um enorme material com desenhos, recolheram o que a gente chama em antropologia de cultura material, que são objetos, né, das culturas que eles conheceram, e amostras de vegetais, né? E junto, esse acervo está até hoje sobre o Brasil em Munique, que é a terra deles, né? Naquela época, era costume não só eles, mas outros exploradores também de outros lugares do mundo, que os países europeus que dominaram as colônias em outros lugares do mundo faziam isso. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Ásia também, né? Que esses viajantes, esses cientistas, traziam o que eles chamavam de acervo vivo. Então, eram plantas, animais e pessoas, tá? Então, no caso, a base do livro algo que aconteceu realmente, quer dizer, Spix e Márcios vieram, fizeram essa super viagem, andaram pelo Brasil inteiro, recolheram um monte de coisa, pegaram 4 crianças, cada uma tem uma história e tem um detalhe meio feio com a história do menino, mas é assim, deixa eu contar, eles pegaram 4 crianças,
botaram no navio para levar junto com o acervo e mostrar para o rei na Alemanha, tá? Então, nessa viagem, é bem documentada a história da menina, né? Aqui no, eu não sei se vocês acompanham o cursor, mas aqui nessa região, que é uma região que o Brasil compartilha com a Colômbia e um pouco Venezuela, tem um povo chamado Miranha, tá? Eles eram antropófagos também, tá? Entre outras coisas. O Miranha é um nome que abarca várias subetnias, tem umas diferenças de linguísticas, mas eles compartilham um mito fundante em comum, tá? Então, a menina que vai falar do livro, quando o livro abre, começa, ela é Miranha, ela foi pega aqui, ela foi vendida, que era um costume dos Miranha, eles vendiam crianças para comerciantes, exploradores, assim que os colonizadores começaram a chegar. O menino, ele foi pego mais para dentro, ele era juri, de uma etnia juri, e tanto a menina quanto o menino e as outras duas crianças que estavam no navio indo, eles não se comunicavam entre si. Por quê? Porque tem muitos grupos, tem três grandes troncos linguísticos dos povos originários do Brasil, mas eles pegaram pessoas que não se comunicavam entre si. Né? Então, tanto que no livro, quem leu vê a menina falando da grande solidão, que ela não conseguia se comunicar com ninguém dentro do navio. Na viagem para ida, dois dos meninos morrem e são jogados na água. Sobra a menina Miranha, que tem cerca de 12 anos, e o menino Juri, que tem cerca de 14 anos. Com as pesquisas que foram feitas posteriormente, já no século XXI, 20, 21, se descobriu que o Márcios ele rasurou os registros sobre o menino Juri. Então, assim, tem uma sombra de ele escrever aquilo que interessava, tanto que no livro a Micheline coloca isso entremeado em alguns comentários que ela faz. Muito bem, a menina vai para lá com a etnia dela, com as crenças dela, ela não entende nada, né? O menino também não, eles não conseguem se comunicar, eles são apresentados, então aí chega o momento eles são apresentados para a corte alemã em Munique, eles não conseguem se comunicar, eles ficam assustados, o menino ainda tenta alguma algum tipo de comunicação, mas também muito falho, a menina menos. Depois passa-se um tempo, o menino morre, e depois de um ano de estar lá, eles são batizados, recebem nomes cristãos, e depois de um tempo o menino morre, e a menina, depois de mais outro tempo, ela morre também. Eles são. O menino é enterrado lá. E depois o Márcios faz a necrópsia, tira a cabeça do menino, põe num vidro, até no livro tem um momento, né, para quem leu, viu, tem um momento que a menina Miranha, a Inhê, como o Ari falou, Inhê, ela dá esse nome a Micheline dá esse nome para ela vê a cabeça do amigo do índio numa, sei lá, naquelas coisas lá que os biólogos colocam, né, a cabeça do menino. Depois, né, nessa viagem, tem várias peripécias. No começo do capítulo, assim, peraí, que eu anotei um negócio aqui. Eu não vou nem falar, depois, para quem quiser, depois eu até mando a fala do Márcio, que foi sobre o menino, né?
Mas é o seguinte, aí, antes deles morrerem, o rei, o Márcio e o Spix pedem para ser feito um desenho de cada um dos meninos. Tem dois desenhos, dois desenhos da menina e dois desenhos do menino. E aí, o que que acontece? Tem um corte no tempo e tem uma moça, essa moça já aparece no na primeira parte, o livro tem três partes. Na primeira parte é a viagem da menina, ela chegando na Alemanha, e no finalzinho aparece uma figura da contemporaneidade, que é a Josefa, que é uma moça que, como ela mesma se diz, ela foge do passado dela. E a gente vai ver que no final do livro ela vai fazer as pazes, ou vai começar a fazer as pazes com o passado dela. Essa moça, ela é uma moça que ela veio do Pará, ela tem uma história meio obscura, ela é mestiça, e ela conta que ela sabe que a avó dela foi catada no laço, que era uma expressão, né, que a gente aqui no Brasil conhece, que é quando a índia que foi catada no laço, né, no interior do Pará. E a moça vai, ela tem ela é filha de um branco, uma colombiana, o outro tem uma avó mestiça, mas ela estuda, vem para a capital, se forma, faz faculdade, ela é tradutora, escreve livros didáticos, ela vai numa exposição e ela dá de cara com a foto, com a reprodução das duas crianças, e ela sente alguma coisa, está mexendo dentro dela, tanto que, a certa altura do livro, ela fala, bom, aquele retrato que eu vi, aquilo era eu, né? Eles são meus, eles têm alguma coisa a ver comigo. Os retratos são eles, né? Aqui eu botei a frase, né? Porque o Miranha e o Juri, eles são de grupos, além deles não se entenderem, eles são parte de dois grupos em disputa. E aí é como quando a menina fala, né? Era um mundo de silêncio, ela não conseguia se comunicar, né? Aí eu já vou falar disso daqui. Aí na parte 2, na parte um, né? Então, assim, o livro tem três partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 4, ele é escrito de forma a apresentar o relato imaginário de um sujeito oculto que narra a experiência da Inhê no navio de volta à Europa, seu apresamento, um pouco da vida na aldeia, a história do avô, que vendeu ela, tal, a mãe. Tem uma primeira pista sobre a questão da onça, a menina que poderia ter se tornado onça, porque nesse primeiro parte do livro tem uma história de que a menina some no mato, e ela some no mato, então tem a ideia de que ela tem parte com a onça, né? Isso aí vai ser retomado no final. E a partir do capítulo 5, ela começa os cortes no tempo, ela volta para a atualidade, tem uma fala da Josefa prestando atenção numa fala do Raoni, numa entrevista na TV. No capítulo 6, a gente volta para a aldeia, a menina conta as impressões dela sobre o momento de solidão dela, de não poder se comunicar com os outros, porque não falava a mesma língua. No capítulo 7, tem um corte, além de não se fala mais, não é mais a voz da menina, e sim um narrador, um terceiro narrador oculto que faz um perfil do Márcio, tá? E no capítulo 8 continua o relato, e aí tem aquela frasezinha que a Michelini coloca, né? Que o Márcio, ele escreve, ele toma muito cuidado, ele rasura, porque encontraram isso de verdade nos registros, né? Está rasurado, tem coisas que ele riscou. E ela fala: letras são animais que, depois de domesticados, apenas obedecem, ele acredita. Então, ele faz isso. No capítulo 9, a gente volta para Inhê, tá? E a Inhê, na viagem, ela ainda está no navio, ela tenta entender o que a água diz. Aí a gente tem que ter eu queria fazer um parênteses, porque essa história do ser humano ouvir a água, ela é muito universal em todos os mitos, né? Você pode ouvir a água, né? Então ela tenta ouvir a água, ela não entende. O mar começa a falar com ela, mas ela não entende. Aí no capítulo 10
muda o tom. O narrador oculto já não é mais nem o Márcio, nem a menina, é um outro que faz uma descrição, né? Da viagem do navio, sob a ótica de um sujeito que entende, que conhece, que tem familiaridade com o mundo dos exploradores. E vai alternando, nesse capítulo, com a visão do mundo da Inhê e com a visão do explorador sobre o explorado. Aí no capítulo 11, a Micheline coloca uma descrição do que o Jean Delery e os Spix e Martius achavam desse ser humano que eles encontraram nesses territórios desconhecidos que eles vieram explorar. E é muito interessante, porque eles descrevem com eles não entendem direito, eles querem entender, mas eles não entendem, né? E isso, a gente volta no capítulo 12, a gente volta para falar do Raoni, falando da destruição que o homem branco faz na natureza. Se a gente lê de uma forma sem, como eu falei, né, como eu acho que a Micheline fez, ela não facilitou nada para o leitor. Então, no capítulo 11, ela põe a imagem, ela transcreve a visão de exploradores brancos do século XIX num território desconhecido, que é o Brasil, e fala da visão que eles têm desse ser selvagem, e depois vem o Raoni falando da destruição que o homem branco faz no meio ambiente, que é o meio, o lugar onde os povos originários vivem. No capítulo 13, de novo, tem uma volta no tempo, foca no Spix e Martius, e aí tem um pouco também da Inhê. A primeira parte é mais comprida, é a que tem mais esse vai e volta de presente e passado. No capítulo 15 é muito bonito, porque de novo se retoma a ideia da Inhê tentando entender a linguagem da água, e o rio Izar, que corre por Munique, tem toda uma história com esse rio, depois eu fui pesquisar, tem 1000 histórias com esse rio. Ela conversa com o rio e o rio conta para ela a história dele, né? Então também é uma história que é do lado da natureza na Europa, né? Assim que eu entendi, né? Aí volta, fala no capítulo 16, conta das cidades, do castelo, e aí fala das crianças indo visitar o rei, conhecer o rei, né? E aí tem no capítulo 17, o Márcio começa a cair em si, isso a Micheline levando, né, para isso. E ele fala quanto ele fantasiara um país sem existência cabível no real e de como, ainda agora, ele, com 60 anos escrevendo isso, o Brasil lhe parece incompreensível e inapreensível e fugidio. Quer dizer, ele veio, pesquisou, caçou pessoas, fez desenho, mas ele não entendeu o que era isso aqui, né? E já tinha uma visão, aquela visão dos povos originários. Aí no capítulo 18, ainda na primeira parte, a Inê e o Juri são apresentados às crianças, é muito interessante como a Inê fala das bonecas, ela fala que é uma, né, depois vocês, é uma fala dela sobre a visão dela, como ela viveu, como ela sentiu esse encontro. Claro que, gente, é a Micheline criando esse contato, né? A gente não sabe como isso aconteceu, mas ela tenta, ela faz essa fabulação. Até a própria Micheline fala que ela faz essa fabulação. E aí tem um outro corte para uma menina de hoje, a Inê vendo uma menina de hoje, e termina o capítulo com a Inê menstruando, e aí se ela tivesse na maloca onde ela vivia, ia ter início uma série de rituais que ela não pode fazer porque ela está em território desconhecido, ela fica muito nervosa,
e aí as pessoas pensam, ninguém se entende lá, nem os brancos, nem ela, ninguém se entende, né? E, enfim, terminou essa primeira parte com a moça que foi encarregada de cuidar dela, de tentar acalmar a Inê, que estava muito nervosa, que ela lembra de uma Hottentote, que também faz parte de um grupo, de um povo originário dos Estados Unidos, né? Numa jaula, né? Então, que é aquela visão do europeu colonizador sobre a curiosidade desses povos originários, né? Depois, na parte 2, então, é toda uma... Continua a questão do tempo, mas só que dessa vez a gente vai focar mais na Josefa. Então, quem é a Josefa, de onde ela veio, o que que ela vai fazer. E aí ela vai na exposição, ela vê as fotos, aí tem alguns cortes nos capítulos que falam da morte do júri, fala dos desenhos das crianças, tem todo esse corte de tempo, de espaço continua. E tem a frase, que é muito importante, é muito simbólica, da Josefa na exposição, que ela diz: ela olha a menina, o sujeito oculto, né, o terceiro narrador, ela olha a menina e é o seu próprio rosto que ela vê, né? Ele vai nesses recortes, tempo e espaço. Tem um momento que eu achei bem legal do livro, que é uma coisa assim, muito do feminino, né? Que que está dentro dessa parte 2, que é um terceiro personagem, que é a rainha Caroline, que tem a filhinha dela que está morrendo, e ao mesmo tempo ela percebe que tem a Inê que está lá, então ela tem uma consciência de que tem uma mãe que está chorando a falta dos filhos, assim como ela. E aí ela imagina essas crianças que vieram para cá, e estão aqui, que vão morrer aqui, tem uma mãe lá também, como eu, que está sofrendo, né? Então existe é como se tivesse uma ligação de solidariedade feminina que ultrapassa história e formação cultural e tudo isso, né? Tem uma coisa interessante, que é, assim, a Josefa vai para Munique, ela vai atrás dessa história, e aí, em certa altura no livro, a Micheline fala, né, que a Josefa comprou um livro que é Atalanta Fulgens, mas em alemão. Atalanta Fulgens é um texto alquímico muito importante para os alquimistas. Quem conhece um pouco de esoterismo sabe. Atalanta é o seguinte: era uma mulher muito bonita, devota da deusa Ártemis, da natureza, da lua, da natureza. Ela não fez voto que não era para casar, porque todas as devotas, as seguidoras de Ártemis, não casam, porque Ártemis é uma deusa virgem. Virgem não é que ela não pode transar com ninguém, ela não pode casar com alguém, ela não pode casar, ela não é mulher de ninguém. Então, as devotas de Ártemis, elas são solteiras. E tem lá uma competição, a mãe dela quer que ela case, aí uma deusa ajuda, joga umas maçãs de ouro no chão, a Atalanta é uma corrida, ela tem que fazer uma corrida com os pretendentes, ela sempre ganha, porque ela corre muito. Mas tem uma vez que ela cai, ela está correndo, a deusa Afrodite joga umas maçãs de ouro, a Atalanta demora na corrida para pegar as maçãs de ouro, e ela e acaba que um rapaz lá vence ela, e eles acabam se conhecendo, se amando, e na hora que eles estão juntos, nesse texto, que é um texto alquímico, muito cheio de simbolismo, a Atalanta e o rapaz viram animais. Tanto que no final do capítulo, a Micheline coloca que a Atalanta, no começo do capítulo, a Micheline coloca, a Josefa lendo o livro, a primeira frase é: e ela se tornou um animal, porque a Atalanta, ela vira
um leão, uma onça, é a onça lá da Grécia, enfim, tem sempre a história da onça, né? Nesse pedaço aqui, eu falo um pouco disso, quer dizer, que me chamou a atenção, a mim, né? As metamorfoses, questão do... Ela, a Inês entra na, brenha na mata, encontra a onça grande, acontece a iniciação, que vai acontecer no final, porque ela quase faz a iniciação, no primeiro capítulo está explicado isso, mas a família pega ela antes. A Josefa se reconhece nas fotos, relembra das suas origens mestiças, ela começa a ler a Atalanta Fulgens, que começa com isso, a Atalanta virou um animal, ela vira um leão, uma coisa assim. E no final, o Márcio e o Spix caem em si, eles ficam com remorso. Por que que eu trouxe, por que a gente trouxe essas crianças? Eles não, não, não prosperaram aqui, né? Bom, aí chegamos na parte 3, e a parte 3 é a mais realismo fantástico de todas as partes do livro, porque tudo se mistura, mas o foco é a Inhê conversando com a onça, a Inhê morre, na morte ela encontra, ela volta para a aldeia dela, aí já é a fabulação total, ela encontra a, a mãe dela reconhece ela no sonho, na visão, ela vai, se embreia para a mata, a onça grande faz a iniciação dela, ensina todos os truques para ela, todas as sabedorias, né? Ela passa lá, e no fim, de novo, a gente tem a questão da natureza que se surge contra o que a destruição do branco fez, né? Então, a gente tem, no final, ah, no, no, na primeira parte do livro, a gente tem essa frase: Nimue é um mito de criação dos Mirunha, Miranha. Nimue ofereceu sua criação aos primeiros donos, os animais primordiais, é com eles que as pessoas precisam negociar para comer, para beber, para construir casa, edifícios, iglus, taperas, malocas e favelas. E é a eles que se deve prestar contas do minério extraído até que a terra vire ferida em crosta, das caldeiras explodidas, dos carburadores entupidos, dos rios envenenados, das minúsculas partículas de plástico que incham no ventre dos oceanos, e a eles que deveremos prestar contas, e eles cobrarão. E no final, a fala tem um excerto de um livro chamado Juan Darien, de Horácio Quiroga, que fala de um tigre que não morre. Ele tinha conservado da sua forma, recentemente perdida, três coisas: a lembrança viva do passado, a habilidade das suas mãos, que usava como homem, e a linguagem. Mas, de resto, em absolutamente tudo, era uma fera que não se diferenciava em nada de outros tigres. Né? Então, a gente termina o livro com o rugido da onça, que é o seguinte: quando a Enê, aí tem um corte espaço-temporal e cronológico também, que é quando a onça ensina tudo para a Inhê se liberta e ela fala: agora eu vou rugir, agora eu vou cobrar. Essa que é a história, né? Agora eu vou cobrar tudo que fizeram. Ela vira a Inhê, vira a onça. Ela aprendeu tudo com a onça grande, ela vira a onça grande. E ela dá um urro que a Josefa, que está sentada num banco de jardim, no, no tempo atual, escuta o rugido e ela pensa que é um avião, né? E aí, então, termina o livro, eu escrevi aqui, que o rugido da onça grande, né? Ela tem uma qualidade de despertar para uma natureza esquecida, pelo apagamento dos povos originários. Além de ser o animal símbolo da diversidade da natureza, como eu falei no começo, está presente em diversos mitos ameríndios, né?
E tem o mito tupiniquim. Os tupiniquim falam que quando a onça comer o sol e a lua, o mundo vai acabar. A gente vê alusões a esses mitos na terceira parte do romance, quando a onça grande inicia a menina, agora com o nome de Uarainhê, no treino de ver além do tempo, voar, afirmar o seu poder. Ela ruge, libertando os fantasmas, e Josefa, através do tempo, na rememoração das próprias origens, escuta o chamado da grande onça, que é Tipau, né? E aí termina, quer dizer, eu acho que é isso, né? Então, como é que eu saio daqui agora? Você tem stop sharing, stop ou parar. Tá. Aí, aí. Assim, eu não sei se vocês acharam muito chato, se eu me estendi demais. Eu procurei fazer uma coisa assim. Uhum. Foi muito interessante a tua apresentação. O livro foi duro. Você falou que ela não facilita nada, não facilita mesmo, Ela não porque facilita. foi muito sofrido. Eu sofri para ler até o final. Não, eu também comecei a ler, eu ganhei da minha filha, mas Aham, o livro de aniversário. Eu começava a ler, aham, não, mas como assim? Aí eu voltava. é, Que- é. mas eu acho que é E- isso. Ela Ele é não fininho, mas é denso. é. Eu não sei quantas pessoas aqui leram o livro, mas eu acho que é um livro Eu muito li. bonito. Eu li. Ah, o Roberto está com a mão levantada aí. Vai, Roberto, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite, Bárbara, parabéns pela tua exposição. Eu li o livro também, igual o Wagner. Eu achei, do mesmo jeito que você falou, que realmente a autora não facilita nada aos leitores, né? E eu acredito que se eu tivesse lido, se eu viesse a ler o livro depois da tua exposição, eu teria gostado mais do livro do que eu gostei ao ler, né? É. Porque Ah, sem realmente dúvida. existe uma série de coisas que devido à minha grande ignorância, eu não captei muitas mensagens, né? Eu quero falar em mensagem. Essa é uma das perguntas que eu queria te fazer. Qual é a mensagem desse livro, na tua opinião? Eu acho assim, eu acho que ela dá uma mensagem que é, olha, a natureza, na figura da onça, está dando sinal de que não dá para continuar destruindo tudo, acabando com tudo, né? Aquela coisa assim de, como tem no mito Tupiniquim, jogando plástico na água, esse tipo de coisa. Eu acho que a onça ela representa um instinto, porque é um animal, então é instintivo, e é um instinto de sobrevivência da América do Sul. Tipo assim, desse jeito não vai rolar muito tempo mais, a gente tem que fazer alguma coisa. Como se ela, Micheline, tivesse uma ilusão, uma fantasia, um sonho, um desejo. Ora, os povos originários, a natureza e as pessoas que ouvem, os que têm o poder de ouvir o som do rugido da onça, se levantarem contra uma ordem destrutiva do meio ambiente, fazer uma. Eu acho que essa é a mensagem. Depois eu li algumas entrevistas. Ela fala um negócio que é o seguinte, porque pergunta, mas você. Ela fala assim, quer ver? Eu vou ler isso porque é bonito. Um negócio que ela fala. A literatura não nos salvará, porque não é essa a sua função, mas como toda arte pode nos dotar da capacidade de reconstruir pontes, elos, nesse mundo em permanente dissolução. Sem arte, o mundo humano é absolutamente inviável. Ela fala isso numa entrevista. Então, ela se coloca mesmo como uma artista, ela não se pretende. Ela dá uma entrevista que a pessoa pergunta assim para ela, mas você está querendo falar no nome dos indígenas? Ela fala, não, de jeito nenhum, eu sou uma escritora, eu fiz um livro de arte. Ela não, né? Então, ela fala: o som do rugido da onça é um trabalho de fabulação em torno de diversos materiais, desde o material histórico clássico,
passando por narrativas e cosmovisões indígenas, além do próprio cimento das referências literárias e do contributo imaginativo. É uma narrativa de ficção em torno do fato de que duas crianças dos povos Miranha e Juri foram levadas pelos cientistas para a Alemanha e lá sobreviveram por pouco tempo. Viu, Bárbara? Você está me ouvindo ou não? Sim, Isso eu acho, quer dizer, eu não quero entrar muito na moral da história, mas eu acho interessante, porque de uma certa. Aquilo que eu entendi, posso ter entendido errado, né? Ela critica um pouco o civilizado, o que os civilizados fizeram com as crianças. Eu estou simplificando bastante aquilo que acontece. Mas, por outro lado, quando você começa a ler no início do livro, essas crianças são vendidas. Então, que valor ela tinha para o pai? Elas Então, são vendidas. aí, E, por uma coisa, sinal, a menina foi dada. Quer dizer, é, então, eu se não sei você se é melhor ficar de um lado ou do outro. Não, aí eu acho que é assim. Eu fui pesquisar, é assim, a Micheline fundamentou bem isso. Os Miranha, eu falei isso no meio aí da apresentação. Os Miranha, eles tinham, não tem mais. Eles são um povo que se espalha pela Colômbia também. Eles fazem esse tipo de coisa, eles vendiam pessoas em troca de mercadoria, tá? Então, isso é um fato. E num livro aparece a mãe achando ruim, o pai achando ruim. Não, o pai vendeu, o O avô pai deu a criança, a Deu de menina, presente. deu de troco, de Deu de bônus. presente. deu, É. em troca de é, ele presentes, trocou, isso. que era um Ele hábito. vendeu ele vendeu os meninos e deu a filha sei lá, De brinde. De brinde, de É, brinde. ele de não fala brinde. sobre a mãe, né, dos meninos, né, da menina, da menina. Sim, não tem santo aí também, entendeu? Não, Não, é verdade. não tem santo. É isso aí. Não, te agradeço. Eu achei que, repito, eu acho que você, se eu lesse o livro, ou se eu for ler o livro depois de ter ouvido o que você explanou, com certeza eu teria aproveitado mais o livro, teria entendido melhor o livro. Porque eu achei a forma como ela apresentou, assim, na minha ignorância, eu achei que tinha um ritmo uma hora, outro ritmo outra hora, então, quer dizer, eu não conseguia entrar no ritmo, vamos dizer, de leitura. Sim. Cada hora que eu pegava o livro, eu É. sentia uma diferença. E Ah, isso me incomodou um pouco. Isso é, O, isso é proposital dela. Primeiro que ela Eu acho que ela vende menos livros assim. É. ela mantém a atenção do leitor o tempo todo ligada. Hoje, na hora do almoço, estava conversando com a Rosa, né? Então, a Rosa falou um negócio que, para mim, explicou tudo. Sabe quando a gente pega um romance? Agora, por exemplo, aquele seriado é, Show que passou, eu retomei, eu achei um livro lá, que é um catatal desse tamanho, né? A história do Shogun. Não sei se vocês viram o seriado. E é um romance que você pega, eu vou para a cama de noite, leio, tomo lá minha melatonina, vou indo. Se eu perder uma página ou outra, tudo bem. tudo bem. É, Esse livro não, você tem que ler acordado. Todo capítulo é um susto, cada parágrafo é um susto. Ela te obriga a ficar desperto. Então ela não, né, Rosa? Ela não faz uma é, leitura que a gente pega o livro e vai indo. Não tem uma, Ela cansa, viu? é, Ela cansa, é uma leitura que muito cansativo. vai na marra, É, entendeu? é, É difícil. Bárbara, e eu quero te agradecer. Desculpa, Rosa. Desculpa, fala, Rosa. Não, não, não. Não, eu quero te agradecer por você explicar a lenda, a mitologia de Atalanta, porque eu já procurei algumas vezes e nunca tinha encontrado, e você deu a explicação. E para mim, Atalanta era o nome de um time de futebol que fica lá no norte da Itália, perto de Milão. é verdade. E é engraçado que o distintivo daquele time é uma cabeça de mulher com cabelo comprido. Eu procurei já tentar entender o que era, só aprendi hoje. Te agradeço, viu? Porque a história é a seguinte: tem esse mito, que é um mito grego da Atalanta, e depois tem
tratado alquímico, porque todo o livro, entendeu? Porque eu fui atrás, eu não sei se é porque eu sou astróloga e porque eu fico de olho nessas coisas, nas questões de simbolismo, e porque também um pouco pelo lado da antropologia, eu fui atrás. E assim, ela dá muitas dicas. Tem uma história com o rio Isar de Munique, tem mil histórias com esse rio que eu também não sabia. E a história do Atalanta Fulgens, que ela põe em alemão, né? Ela põe o nome em alemão. É um tratado alquímico do século XVI, XV, que foi escrito por um alquimista em cima do mito da Atalanta. E o livro todo, e tem a ver por quê? Porque o livro todo fala de transformação, da metamorfose. O livro todo Verdade. é metamorfose. A Inhê Muito vira bom. a Josefa era filha não sei o quê, ela ouve o rugido, ela também se transforma. Tudo é transformação, porque a vida é transformação, né, também, né? A gente fica É, menino, jovem, depois é, velho. muito bom. Tá certo. Ah, Manaus, olha, o Rui faz tempo que está levantando a mão assim, só que ele levanta assim na Não, imagem. não, Manaus, posso não. deixar o Rui primeiro? Porque assim ele Claro, vai. Vamos claro. lá, Rui. É que eu não descobri aí ainda esse botãozinho aqui, não tem no meu, por isso que eu É, uso esse sim. mesmo. Olha, eu queria agradecer, eu achei espetacular, eu li o livro, achei espetacular, achei a sua explicação realmente abriu mais, conectou um pouco o livro, porque o livro me pareceu um pouco assim estanque nas partes, e você deu uma conexão nos livros. Agora, o que eu vou falar, talvez um pouco contrário à orientação do livro, é que eu vejo que o Márcios e o Spix deram uma contribuição para o país enorme. Eles escreveram 11 livros sobre, desde os macacos, que é um livro maravilhoso, com todas as espécies, dos peixes, dos pássaros. Eles fizeram até Bicho das Conchas, Livro das Conchas, dos mosquitos, de todas as espécies. Foi assim, eu acho grande. E na parte indígena, eles fizeram. O Márcio fez aquele livro que é o Linguarum Brasiliense, que Ah, ele compilou todos os que se conhecia de línguas indígenas e publicou em 1860. Quer dizer, quando ninguém aqui ainda pensava nisso, ele mostrou as diversas línguas, ele não fez uma análise de estabelecer troncos. Então, eu acho que, ok, ele errou completamente levando essas quatro pessoas para a Europa. Aquilo foi um crime. Acho que o arrependimento que ele deve ter tido no fim da vida deve ter sido enorme, tá certo? O Spix morreu logo depois. Mas eu acho que ela foi um pouco ingrata, vamos chamar assim, em não chamar um pouco, falar um pouco sobre o legado que eles deixaram para a natureza mesmo. não, claro, tanto que, por exemplo, eu lembro, quando eu fiz o mestrado de antropologia, a gente lia Hum, eles, porque eles eram fonte primária, né? Quer dizer, fonte primária, hum, com a visão daquela época. E assim, eu acho que ela coloca muito esse lado, ela não perdoa muito, né? Ela não não perdoa. Ela é impiedosa. e ela tem uma coisa, no final ela ainda põe um arrependimento, né, deles. Exatamente. Eu como, por que que eu não. Tem uma fala, até eu não falei aqui, mas eu peguei uma fala do Márcio, falando, puxa, não, agora é o seguinte, né, Rui? Naquela época era comum fazer isso. Não eles não foram os únicos, não é que eles E também eram foram. os monstros, eles fizeram o que todo mundo fazia. Faz, né? E continua fazendo. Estão Eu acho que fazendo. a gente não aprendeu, viu? Não, 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 eu. não. Você veja, só para terminar, o Montesquieu, que é considerado, sabe, os ensaios dele, negócio, uns pilares da literatura francesa, ele tinha quatro índios, analisou quatro índios que foram levados lá pelos colonizadores franceses. Quer dizer, como você já, bem disse, o não, Márcio não foi isolado.
Exato. Então, isso eu fui pesquisar, né? Então, era uma coisa comum, até numa certa altura no livro, a moça que está cuidando da Inheê quando ela menstrua e que ela fica desesperada, que ela tem que fazer os rituais e ela não dá, ela fala, eu quero ver aquela... Eu sei de uma Hottentote que morava na jaula. Quer dizer, não foi botar uma Hottentote na jaula, mas quer dizer, era uma coisa tipo, né, geral. Exatamente. O Montesquieu, por exemplo, Montesquieu a gente aprende em Política 1 na faculdade, eu fiz Ciências Sociais, a gente tem que ler o Montesquieu. E ele era essa figura super contraditória, né? Era um cara que... Bom, é isso. Agora o aí quer Manaus, falar? Opa, legal eu, ver. eu acho que eu sou o primeiro a falar sem ter lido o livro. Mas depois, se Eu não você sei se quiser me eu tenho falar, aquele, porque é interessante, viu? eu não sei se eu tenho aquele lugar de fala, né? Ter essa coisa, né? Não Mas, tem... mas pelo que eu ouvi da exposição sua, essa coisa de ela trazer aquilo que talvez fosse uma metodologia de pesquisa na época, esses exploradores que escreveram esse livro trouxeram uma grande contribuição científica também. Só que eles tinham que se financiar. E parte desse financiamento ele era trazer joias, amostras e tal. Inclusive, na época, devia ser o must trazer exemplares vivos. Dos Ah, animais, nem se podiam. Mas os homens, os espécimes indígenas, sim, era para ilustrar tudo aquilo e até justificar, né, o financiamento que ele deve ter obtido. Isso não foi de graça. é. Então, agora, quando a autora pega uma coisa que aconteceu lá em, eu não lembro agora, 1700, 1860, se eu não me engano, Sim, é. aquilo lá, primeiro, escaparam de morrer, porque o cara que entra numa selva daquela, com todo, não é tanta onça, não, mas é mosquito, é doença que esses caras enfrentaram. Ele fica doente, né? O Márcio fica doente, isso é relatado no livro. Porque a floresta tem meio de se defender, né? E Aham. aí você vem e joga para valores atuais do conservacionismo, da manutenção da cultura ESG, não sei o quê. Eu acho que fica um troço forçado, mas quando ela tira da realidade, faz uma realidade fantástica, né? Que é essa transformação antropomórfica, que ela joga isso para cima de uma transformação animal, né? E há uma contradição no título. A onça não ruge. A onça é o animal mais silencioso da floresta. Hum, Eu acabei de chegar agora de uma pescaria no Pantanal. Vi coisas maravilhosas. Onças muito à vontade, trafegando na beira do rio, e as histórias todas que eu ouvi, mesmo na minha infância lá, a onça é o animal mais silencioso, sorrateiro e que faz caça. A caça dela é de emboscada. E quando você percebe que ela está perto de você, aí eu já vi no YouTube, tem algumas narrativas de quem foi atacado, ela não dá a mínima pista de onde ela está. Tem uma lenda lá dos caboclos da Amazônia que dizia o seguinte: você só pode saber onde está a onça, no máximo, pelo bater da orelha dela. Que eu acho que isso não tem sentido nenhum. Então, o título está um pouco forçado, mas como é realidade fantástica, vale Não, mas é, a natureza artística, né, de aproveitar essa história desses exploradores, né, e trazer uma espécie de vingança atávica e merecida da floresta contra aí sim, contra o homem moderno, que está vivendo lá, e são, sei lá, 20 milhões agora. Então, sei lá, tem muito de política ambientalista aí no meio. É isso aí. Não sei se você concorda comigo, essa é é o que eu assim, queria colocar. na última parte do livro, a autora, né, ela conta
como é que é a emboscada da onça. E ela fala disso dela ser sorrateira, não sei o quê, mas que quando a onça dá um rugido, é uma coisa espetacular, entendeu? Ela não Tá. fala que a onça fica rugindo, não é isso. Ela fala que em alguns momentos Vai dar ela é urgência e assim. sai de perto, né? Talvez para acasalar, né? Tem algum chamado, alguma coisa. E Agora, para caçar, não, viu? quanto quanto à questão da visão que os exploradores tinham, ela coloca, eu até falei isso na exposição, ela coloca, eu não lembro, acho que na segunda parte, que ela coloca a visão, ela, é um capítulo só que é a visão do Spix, do Márcios e do Jean Delery sobre o homem nativo. Né? Então, aí ela coloca como é que esses caras viam esses sujeitos que eles. Né? E aí, no final, tem uma coisa que eu não falei, mas a fala inteira, que é a fala inteira do Marx, falando de como que ele se arrepende de ter, sei lá, feito sofrer aquelas pessoas, mas ele, quer dizer, levava. Pronto. Ari, o que que você quer falar? Ari? Não, tá o Roberto aqui, depois o Ari. Vai, Ah, Roberto. Dá prioridade ao Ari, que ele é mais velho. mas o Ari Ari. está Pô, levantando. acabou com a O Ari, ele sacanagem. entra e sai. Vamos lá, Ari, Pode vai. Eu deixar quero, ali. eu quero falar por último. Ah, é isso aí. Então vai, Ó, Roberto. tá legal. Não, bom, primeiro é concordar com aquilo que o João Alberto falou, o Manaus falou. Eu acho que ele está correto, pô, bacana. Eu gostaria que você apresentasse, viu, Manaus, mais algumas apresentações aí das tuas experiências na selva. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é de uma maneira geral para o grupo. Eu percebo, eu percebo, Opa. desculpa. Vai. Não, o que eu percebo é que a gente, pelo menos eu, aproveito mais o livro depois que eu vejo os comentários da pessoa que se dispõe a ler. Então, a minha sugestão, é uma sugestão, é que a gente primeiro assista a apresentação e depois a gente vá ler o livro. A gente aproveita muito mais. É o caso desse livro que você apresentou, Bárbara, pelo menos para mim, é o caso também das Cidades Invisíveis que o Ivan apresentou. Eu li ambos os livros antes, mas depois da apresentação eu tive uma visão muito melhor. Eu acredito que eu aproveitaria muito mais a leitura, quer dizer, teria mais interesse, teria um foco diferente se eu lesse depois da apresentação. Então, quer dizer, talvez seja uma sugestão para os vindouros, principalmente esses livros que têm a linguagem um pouco metafórica, ou, por exemplo, esse aí está cheio de linguagem indígena, que se ainda fosse Guarani, a gente pesca alguma coisa, mas a língua de lá dos índios do norte, a gente não pesca nada. Então fica, para mim, pelo menos, fica um pouco complicado. Então, só resumindo, a minha sugestão é que a gente leia o livro depois de apresentado. Olha aí, Wagner, olha a sugestão aí do É Roberto. uma sugestão que pode não ser considerada. Tudo bem. Vamos lá, Ari. Então, eu queria discutir também essa questão da literatura. Primeiro, eu li o livro, só que realmente peguei muito pouco. É um livro muito hermético, como a Bárbara falou. Quer É. dizer, depois da explicação que a Bárbara deu, realmente deu para entender muita coisa. E acho que, É, inclusive, fica a sugestão, já que o Roberto deu uma sugestão, eu dou uma sugestão para ele. lê de Leia o livro novo. de novo. Isso. Pronto. Você Eu resolve tenho o outro, problema. eu tenho outros livros na fila. Passa esse na Vamos. frente, agora que você já sabe o que que é. Não, Precisa não, ser eu tão não leio. rígido na fila. Dificilmente eu leio um livro duas vezes. Não, Pronto. é um livro que exige assim, você não pode ler, não é um livro para ir para a cama e tal antes de De dormir. Você tem que cabeceira, estar não é? acordado lá com boa vontade, né?
Para mim, pelo menos foi assim. Ok. Posso falar? Pode? Eu não falei ainda, só estava dando uma introdução e uma bronca no Roberto. Obrigado. Não, eu queria também dar, não é bem uma sugestão, é uma discussão sobre essa questão de literatura. A gente leu vários livros e, como o Roberto falou, é difícil, mesmo Saramago, Rosa Monteiro, mas a minha sugestão era que se desse um livro de literatura que fosse, vamos dizer assim, mais fácil de ler e de ver o valor, né? Quer dizer, um livro clássico, mas não tão difícil. Sei lá, não vamos ler o Ulisses, do James Joyce, não sei, talvez um Hamlet ou alguma coisa do Eça de Queiroz. Quer dizer, são O livros Hamlet já está fáceis de programado. ler, fáceis de ler e que a gente possa aproveitar mais a leitura e não só aproveitar depois da explicação. Essa é a minha sugestão. Ok. Podia, Fica o Pequeno Príncipe como sugestão. ó, eu tenho uma sugestão. Ah, Ó, eu tenho uma você me- sugestão. Fala, Literatura, Bárbara. Fala, Bárbara. assim, de literatura internacional que eu acho que dá legal para ler são as ligações perigosas. As ligações perigosas. de quem é esse livro? Quem é o autor? É do Stendhal? Stendhal? Stendhal. Stendhal, é. Do Stendhal. Mas o vermelho e o negro é melhor dele. Maravilhoso. É. Maravilhoso. Vermelho e o negro, a Cartucha de Parma, eu acho que são melhores esses dois dele, Cartucha de na Parma é minha meio. opinião. Ai, meu Deus. Cartucha de Parma, sei lá. Mas vamos Olha, pegar um livro que os iniciantes possam ler, não um livro tão para iniciados já. Mas, Ari, desculpa, mas eu acho que essa sugestão da gente ler depois da apresentação facilita, porque tem muitos livros maravilhosos que a gente aproveita depois, cara. Esse é um caso. Mas, Roberto, faz o seguinte: você não lê o livro antes, só lê Li. depois. Pronto. Não, Não, mas não leia mais. Não leia mais. Leia não, só depois. é o que Já que você não olha, lê duas vezes, Ô, lê Ari, só eu é queria depois. dar verdade. uma sugestão. Eu vou fazer Também isso. tenho uma sugestão. Fala aí, Manaus. Olha, por um acidente, eu cruzei com uma série na Netflix que é Decameron. São Ótimo. É ótimo, é ótimo. novelas do Bocage. É. E eu fiquei impressionado com a versão do Pier Pasolini, né? O Pasolini É impressionante. me prendeu muita atenção pela riqueza, né, de situações teatrais, dramáticas, expondo coisas do caráter da humanidade, da nossa humanidade, de uma maneira em ópera bufa. Olha, foi um negócio que me surpreendeu em termos de movimentação. Você quer discutir sobre essa obra, ô Manaus? Eu só assisti o filme e fiquei louco para ler a obra, né? Mas você pode É a ler obra do agora e a Bocage, gente né? já programa. Mas, na realidade, o Manaus, se não me engano, o Decameron são uma série de contos, né? Que o Isso, pessoal, são pontos. o pessoal começou a contar na época de peste, então eles se afastaram e foram para o campo, e cada Isso, um contava exatamente. 10 histórias. Então, quer dizer, fazer um resumo disso eu acho que é meio complicado. Porque Não, mas o Mas pode Pasolini falar sobre reuniu algum. tudo e a Netflix pegou o filme dele e colocou acho que uns 5, 6 capítulos. E as Então. personagens são as mesmas dentro daquele castelo lá fora, né? E ele cria situações que são até inverossímeis. Hoje em dia você fala, como é que o cara começa a inventar um negócio desse, né? Mas mostra claramente, de maneira muito crua, crítica dele em relação à Igreja Católica na época, o comportamento da população durante a peste. E o cara teve a coragem de romper. Ali foi o começo do realismo. O Ele inaugurou, Pasolini né? era incrível. Eu assisti esse filme quando foi lançado, o Isso. Decameron. E outros, né? Que ele soltou na época, ele era Terrível. terrível, não era simples, não. Era espetacular, mas não era simples.
Esse tem uma riqueza literária e um Mas eu acho que rompimento. valeria a pena. Acho que A valeria a linguagem pena. cinematográfica, eu não sei se ela faz jus à riqueza do livro, que eu não conheço. Agora, a linguagem cinematográfica do Pasolini foi extremamente competente. Tá certo que tem um desvio para a parte da viadagem lá, que ele era meio chegado, né? Então, mas o filme em si, como dramaturgia, é muito bom. Pasolini Muito bom. me deixou assim ligadão no Decameron, viu? Muito bom. Muito legal. Ele era craque. Ô, Wagner, qual é o Oi. próximo livro? O próximo livro, Carlos, você está aí, por aí? O Carlos Estou vai. aí, Wagner, estou aí. Vamos lá, Carlos, diga aí. Então, hoje eu vou discordar do Roberto duas vezes. A primeira é que. Primeiro, né? Pedir perdão para o Ari por ser o último, tá? E discordar do Roberto duas vezes. A primeira é: O Pequeno Príncipe dá para ler mais do que uma vez, e vale a pena, e em qualquer idade. Em cada momento você pega uma interpretação diferente do que existe. A segunda é: certamente há livros que vale a pena ler depois de uma explicação, e há livros que vale muito a pena ler antes. E o livro que eu vou apresentar é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse livro, ele significa a introdução do realismo no Brasil. Então, nós estamos em 1880, né? O Machado de Assis começa a publicar em folhetim esse livro, e aparece finalmente uma versão livro um ano mais tarde. Nós estamos só 24 anos atrasados com o realismo, com a entrada do realismo. Mas o realismo de Machado é impressionante porque ele rompe com o romantismo a que ele estava afiliado até então, e ainda dá uns murros no romantismo. Então ele tira uma violenta do romantismo nos lugares mais diferentes. É um livro relativamente fácil de ser lido. Ele não cria grandes problemas de interpretação, a não ser quando o Machado esbanja a cultura, que é bom recorrer às origens, né? O Machado é um cara extremamente culto e ele sempre bota alguma referência, e a maioria a gente não domina. E às vezes o rodapé ajuda e às vezes não existe rodapé. Mas de qualquer maneira, é um livro fantástico e vale a pena ser lido antes da minha apresentação. Por favor. Muito bom, legal. Ok. Roberto. É só a saideira, é difícil, mas dessa vez eu concordo com o Ari. Todos os livros que for de suspense para saber quem é o assassino, é melhor ler antes. Porque senão... Só queria fazer essa observação. É o mordomo. Muito bom. Bom, concordo, Roberto. Bom, bem, olha, gente, na semana que vem nós vamos ter uma professora fazendo uma apresentação para nós aqui, que é a Bátia Cohen. Falei certo, Moisés? É Batia. É Bátia. Eu sempre falo Batia, mas acho que é Bátia. Acertei, isso. Bom, então a Bátia Cohen, que é professora lá na Universidade, eu não sei, da Flórida, numa das universidades lá, na Flórida, e ela é professora de arte, e ela vai falar sobre Frank Stella. Tá bom? Então é isso. Moisés, seria interessante você tentar ver para o primeiro semestre do ano que vem. A gente pensar aí sobre o quê. Legal. Muito bom. Legal, pessoal. Bárbara, obrigado. Obrigado, parabéns. Foi sensacional. Foi ótimo. Parabéns. Muito bom.